pego esse segmento aqui e rotaciono esse segmento em torno do eixo das abscissas. Quando eu rotaciono um segmento, o que é que eu obtenho? Uma coroa circular. É uma seção plana, uma seção transversal plana, só que é uma coroa circular. É essa coroa aqui, ó. Vou desenhá-la toda, tá? Essa coroazinha aqui. Uma seção plana. É essa coroa aqui. Não vou tracejar, não. Vou colocar aqui ela. Uma coroa concêntrica, tá? Os dois... Isso aqui que eu estou vendo aqui é o eixo das abscissas entrando, tá? Essa coroa. Tá certo? Quem é o raio maior? Quem é? No X, quem é o raio maior? F de X. Quem é o raio menor? Quem é? G de X. Então, quem é a área da coroa? É a área da circunferência maior, que é π vezes f de x ao quadrado, menos a área da circunferência menor. Então, eu continuo integrando a área da seção transversal, pois cada seção transversal desse sólido é uma coroa desse tipo. Entendido? E aí a integral da área da seção transversal dá o sólido que você deseja. Então, veja bem, ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas. Vou pegar aqui, ó. Pelas curvas. Vamos lá. Vou dar só um pouquinho aqui. Y igual a x2. Y igual a x. Y igual a x2. E y igual a x, só isso. Y igual a x2 e y igual a x. Tá certo? Y igual a x2 e y igual a x. Da região, dá. Eu obtenho um sólido. Continuo tendo sólido. Vamos esboçar a região. Pela rotação em torno de ômega da região ômega, limitada pelas curvas y igual a x2 e y igual a x. Então, olha aqui. Y igual a x2 é uma parábola. A parábola mais simples, né, que existe, a canônica. Tá? Y igual a x2 está aqui. Parábola. Eixo das abscissas. Eixo das ordenadas. Ok? Y igual a x. Quem é y igual a x? É a bissetriz. Deixa eu exagerar aqui. Assim, exagerar desse jeito. Fica melhor a visualização. Y igual a x, quem é? A bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. De fato, essas duas regiões limitam a região, essas duas curvas, perdão, limitam essa região ômega aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou rotacionar essa região em torno dele. Eu obtenho um sólido de revolução, um vaso. Dá um vaso, né? Um vaso com... Então, quem é o volume? Bem, à luz dessa fórmula aqui, ó. À luz dessa fórmula aqui, aqui, ó, cara. Quem eu vou... É FG. F por cima, G por baixo. Quem eu vou eleger como F? Quem eu vou eleger como F? X. F vai ser isso aqui.
Isso aqui vai ser f. Isso aqui vai ser o gráfico da função f. Quem vai ser a g? X ao quadrado. Tá bom? E aí, pronto. Falta só uma coisa. Qual é? Encontrar a abscissa desse ponto. Que aí me dá o intervalo de existência no eixo das abscissas do meu sólido, da região ômega e, portanto, do meu sólido. Mas esse é fácil. Que ponto é esse? Onde as duas curvas coincidem? 1. 1 ao quadrado é 1, 1 é 1. E outra aqui é o 0. Na interseção, você não tem conta a fazer. Bem, então, para usar a fórmula, eu escrevo com f de x igual a, de novo, quem é f de x? É x. E g de x igual a quê? A x ao quadrado, que está por baixo, tens. Quem é o volume de S? É π vezes a integral de quê? O quadrado de f de x menos o quadrado de g de x. E preste bem atenção, pessoal. A diferença dos quadrados não é o quadrado da diferença, tá? Não necessariamente é o quadrado da diferença. Alguns casos coincidem, mas na maioria não. Então, parênteses aqui, integral em x. Vamos lá. Fazendo. Então, isso aqui fica π vezes o quê? Integral de quanto a quanto? 0 a 1. Integral de 0 a 1 do quadrado de f de x. Quem é f de x? X ao quadrado. Menos o quê? O quadrado de g de x. Cadê o quadrado de g de x? X à quarta. Dx. Então, isso aqui fica π vezes o quê? Quanto é que dá, hein? x3 sobre 3 menos o quê? x5 sobre 5. Variante de quanto? De 0 a 1. Tá? De 0 a 1. Então, isso aqui fica o quê? π vezes 1/3 menos 1/5. Tá? 1/3 menos 1/5 dá 2/15, não é isso? Então, fica 2π sobre 15 unidade de volumes. Agora, eu aconselho que você olhe para cá e fique com o espírito da forma. O espírito da forma qual é? O volume do sólido de revolução é a integral da sua área de seção transversal. Isso por quê? Porque eu estou rotacionando, até agora eu sempre fiz rotação em torno de que eixo? Das abscissas. Mas eu posso fazer a rotação, olha aqui, ó. Vou aqui apagar e vou colocar uma situação que é a seguinte. Ó. Colocar a situação assim, ó. A f de x maior do que é igual a g de x, tá? F de x maior do que igual a g de x, então tá aqui o A, tá aqui o B. Então, tá aqui F, tá aqui a G. E em vez de ser 0, f de x maior do que ou igual a x, maior do que um certo C, maior do que um certo C para todo C,
E eu vou fazer a rotação em torno do eixo Y igual a C. Então, suponha que o eixo Y esteja aqui, só para facilitar, mas pode estar em qualquer lugar, tá? O eixo Y está aqui. Então, aqui é o C. Aí eu vou fazer a rotação em torno desse eixo, que eu vou indicar com preto, que é o eixo X igual a C. A rotação da região, que é essa região aqui, tá? Essa região ômega. Agora eu farei a rotação em torno desse eixo. Por isso é que é bom você ficar com o espírito da fórmula, que é a integral da área da seção transversal. As seções transversais, a seção transversal continua, cada seção transversal continua sendo uma coroa. Porque a seção transversal, para esse X aqui, ó, para esse X aqui, aqui é esse X. Tá? Deixa eu pegar a escrita melhor, já deve ter melhorado. Esse X aqui, você vai rotacionar o quê, hein? Você vai rotacionar esse palito. Em torno de quem? Em torno desse eixo. Não é mais o eixo das abscissas. Não necessariamente é o eixo das abscissas. Tá? Então você vai rotacionar em torno desse eixo. Você obtém uma seção transversal, que é uma coroa aqui, ó. Desenhar só a coroa. Tá entendendo? Desenhando só a seção transversal. E aí você só precisa da área da seção transversal, pois a integral da área da seção transversal dá o volume do sólido. Você pode ver isso se quiser por uma mudança de variável no Y, mas não precisa. Seção transversal, ó. A seção transversal aqui, ela tem, é só você pensar o seguinte, ela tem, vou botar em azul, um raio menor, que depende de X, e tem um raio maior, R grande, que depende de X. Então, aqui eu escrevo assim, com... Quem é o raio maior nessa coroa? Quem é o raio maior? Quem é? Quem é o raio maior? O raio maior é essa distância daqui para cá, que é 4. Quem é a abscissa, a ordenada desse ponto? Quem é a ordenada desse ponto de cima? Por isso que eu estou tremendo o dedo aqui. F de x. Quem é a ordenada desse ponto? Ordenada desse ponto. Ordenada desse ponto. C. Quando eu quero um comprimento de um segmento vertical, onde eu tenho a ordenada do de cima e a ordenada do de baixo, é porque a abscissa é a mesma. A abscissa sendo a mesma. A abscissa é x aqui. Qual é esse comprimento aqui? Qual é? A ordenada de cima menos a ordenada de baixo. Então, ó, f de x menos c. E o r pequeno de x, quem é? Pequeno de x, ó. A ordenada do de cima, g de x. A ordenada do de baixo, c. C vertical, estou na vertical, é a mesma abscissa. Então, quanto é essa distância daqui para cá? Que é o raio menor, qual é? G de x menos C. Tem-se. Quem é o volume de S? É π, é a integral da área da seção transversal. Integral de A a C. De quem? De quem? Vamos lá. De π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Tá faltando parênteses, tá? Tá. Integral está aí. A integral da área da seção transversal. Cada seção transversal é uma coroa. A integral da área da seção transversal dá o volume do sólido.
Então eu só preciso saber quem é o raio para cada x, para cada palito, que será rotacionado, vai gerar, e essa rotação dá uma coroa, que é a seção transversal correspondente ao x. Eu preciso saber quem é, em termos de x, o raio maior e o raio menor. Portanto, quem é a rotação em torno... Vamos pegar um eixo aqui, que é o eixo y igual a menos 1. Menos 1. Ó, menos 1. Tá? Menos 1. Onde é que está o menos 1? Não quero perder a figura. Está aqui, menos 1. Vou aproveitar aqui. Claro que o menos 1 não está aqui embaixo, mas eu não vou riscar a parede, tá? Então vou botar o menos 1 aqui. Está aqui. Vou girar em torno desse eixo aqui. Então eu tenho um palitinho aqui. Vou desenhar de azul agora. Eu tenho, diga. De A até B, que C. É de A até B. Tá? O C é só para lá. Então vamos lá. Ó. Cadê aqui? Vou pegar o X. Aí eu tenho esse palitinho aqui. Quando eu rotaciono esse palito, eu obtenho um raio maior. Eu obtenho uma coroa que tem um raio maior e um raio menor. Então, vamos lá. Me diga aqui, vamos lá. Quem é o C? Quem é o C aí, hein? Diga. Por que subtrai f de x e c, ao invés de somar? Por que está subtraindo e está somando? F de x e c. Quanto é que vale essa distância aqui? 3 menos 2. Agora, se fosse menos 2, quanto é essa distância aqui? 3 menos 2. Então, é só É sempre subtraindo, cara. A distância entre dois pontos é a diferença das suas abscissas. Mas o raio da curva do C até o... Então, subtrai. É por isso que eu falei, ó. Quem é a abscissa, a ordenada desse ponto? F de x. Quem é a ordenada deste de baixo? C. Quanto é o raio maior? A diferença das ordenadas. É sempre a diferença. Porque quando você está fazendo a diferença, nesse caso aqui, ó, você vai estar somando com 1. Hã? O C aqui está negativo. Negativo. Quando eu faço a diferença, eu vou estar somando, que é o que você quer. É sempre a diferença. Tá? Por isso que é número relativo. Tá? Então, vamos lá. Com o raio maior, eu estou pensando aqui para cada palitozinho desse, tá? Então, quem é o raio maior em função de x e o raio menor em função de x. Vamos lá. Quem é o raio maior? Vamos lá. O raio maior, essa distância daqui para cá, ó. Quanto é essa distância daqui para cá? A ordenada do ponto de cima, que é quanto? X menos 1. Então, é x menos 1, que vai dar a soma, x mais 1. E quem é o raio menor? Né? A ordenada do ponto de cima, que é x ao quadrado, menos a ordenada do ponto de baixo. Então vai dar quanto? x2 mais 1. Tens. Quem é o volume do sólido S? É π vezes a integral. Integral de quanto a quanto? De 0 a 1. Vou botar aqui a fórmula. Do raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado, integral em x. Certo? Tá bom? Que dá quanto? Que dá π vezes a integral de 0 a 1. Vamos lá. Qual é o raio maior? Frequência, passa aí. É x mais 1, né? Ao quadrado, menos o quê?